Vamos lá. Gravação iniciada. Aos que chegaram depois, bom dia, bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje o livro de atividades de produção de texto. Livro de atividade produção de texto. Volume 3. Este volume 3, a gente está aqui no sumário ainda para ter uma visão geral do que é o livro de atividade. Ele traz dois gêneros textuais bem contundentes, assim, exatos, digamos assim, porque são gêneros argumentativos, né? Então, a unidade 1 vai falar sobre manifesto escrito, o texto que grita, olha isso, o texto que grita, então já sabe que vem coisa forte por aí. E a segunda unidade, resenha crítica. Então, são dois textos que vão trabalhar muito a nossa percepção de mundo, assim, a maneira como a gente enxerga as coisas e a maneira como a gente trata e fala destas coisas. São duas unidades, então, que a gente vai discutir muita coisa da sociedade. São dois gêneros. Gênero é o tipo, viu, gente? Então, manifesto é um gênero textual, resenha é um gênero textual, ok? São dois gêneros que vão ajudar a gente em muitos aspectos. Muitos aspectos. Gosto muito de trabalhar textos argumentativos nesse estilo, porque eles abrem a nossa visão, sabe? Eles nos obrigam a enxergar as coisas de maneiras diferentes. Não que isso vá fazer a gente mudar de opinião. Às vezes acontece. Vou dar exemplo para vocês. A redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Então, a pessoa tem uma tese, que é um ponto de vista, e ela vai defender esse ponto de vista. Sabe o que já aconteceu diversas vezes comigo? De estar corrigindo redação, modelo Enem, e o aluno falar uma coisa e eu pensar assim, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso por esse aspecto. Já aconteceu de eu mudar a minha opinião por conta de texto de aluno. É claro que eu não corrijo a redação dele pelo meu ponto de vista. Eu corrijo se ele está defendendo. Se ele defende claramente, com argumentação e tal, eu não posso assim, ele pensa igual a mim, eu vou dar nota boa, ele pensa de maneira diferente, eu vou dar nota ruim. Não. Na verdade, já aconteceu então, o contrário. Pessoas que pensavam diferente de mim tirarem notas muito boas e pessoas que pensavam da mesma maneira que eu tirarem notas mais baixas, porque não defendiam isso. Então, a minha opinião não pode contar no momento em que eu estou corrigindo o texto. Mas isso acontece muito. Por quê? Vocês, alunos, vocês têm vivências muito diferentes das minhas. Então, vocês conseguem, sim, enxergar as coisas de maneira diferente. Por isso que é sempre interessante a troca, o debate. Debate. Eu costumo falar muito que existe uma diferença grande e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe uma diferença grande entre debate e embate. Às vezes, em sala de aula, eu vejo embates. Eu vejo as pessoas querendo destruir o colega e não destruir o argumento. Sabe? Eu vejo pessoas que não escutam o argumento do colega, querendo impor aquilo que eles pensam. Isso não é debate. Isso é embate. Isso não serve para nada. O debate é a troca. O debate é quando eu vou expor o que eu penso e vou ouvir o outro. E ouvir o outro, gente, não significa assim, meu Deus, se eu ouvir o outro, a minha opinião vai mudar o que vai ser de mim. Não. Às vezes, ouvindo o outro e ouvindo o outro com posicionamento diferente, eu até reforço a minha opinião. Eu reforço. Então, ouvir o outro é enxergar as coisas de maneiras diferentes. Com isso, eu vou dando um aviso para vocês.
Toda vez que a gente estiver discutindo qualquer assunto aqui, hoje ou em qualquer aula, viu? Futuramente. Online ou presencial. Todas as vezes que nós estivermos discutindo algo, eu sempre vou ser contra o que vocês disserem. Mesmo que eu pense igual a vocês. Eu vou dar um jeitinho de achar um outro ponto para poder questionar o seu argumento. Para que isso? Para ampliar a nossa visão, a nossa discussão. Até nos momentos que eu estiver concordando totalmente com vocês, eu vou dar um jeitinho de procurar algo que seja contrário, para obrigar a gente a enxergar as coisas de uma outra maneira. Beleza? Não pense assim, ai, professora enjoada, tudo que eu falo ela é contra. É de propósito. Vai ser de propósito. Tá bom? Então não fiquem com raiva da professora. É só para desenvolver a argumentação. Então, entre manifesto e resenha, vamos começar com manifesto. Manifesto escrito, o texto que grita. Eu amei essa definição da apostila. Amei. O texto que grita é o texto vivo. Não é um texto para ficar ali no papel, escondido, esquecido, guardado. Não, é o texto que vai em busca de mudança. É o texto que fala, eu tô aqui, esse assunto tá aqui, a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente não pode se calar em relação a isso, tá? Então, achei bem interessante. Vou começar relembrando uma coisa aqui, porque tem a ver com algo que eu falei com vocês nas últimas aulas. Lembra da história do Unabomber que eu contei? Foi para vocês que eu contei, não foi? Do Unabomber, o serial killer lá dos Estados Unidos, que descobriram quem ele era por conta da linguagem dele. Lembra pra mim? Foi com vocês. Se não lembra. É porque eu tô em dúvida se foi com vocês ou se foi com o oitavo. Então foi, tá. Foi sim. Viu? Você não estava prestando atenção em mim, você não lembra. Você lembra sim, garota. Impossível. Você lembra sim, impossível. Gente, não. Então você não estava na aula. Tá entendendo? Enfim, por que eu lembrei dele? O Unabomber, um serial americano, ele foi descoberto porque ele escreveu um manifesto. Assim, ele escreveu algumas cartas e isso, morava isolado numa cabaninha, exatamente. Ele enviava carta bomba para algumas pessoas. Foram 16 atentados ao longo dos anos. Foi a investigação mais longa e mais cara do FBI. Nenhuma pista. E ele mandava cartas. Até que ele escreveu um manifesto, que ficou conhecido como Manifesto Unabomber. Isso foi tão falado, gente. Se você chegar no Google hoje e colocar Manifesto Unabomber, vai aparecer uma série de páginas falando sobre esse manifesto. Este manifesto, duas coisas interessantes dele. Em relação à história do Unabomber, foi um manifesto que foi linguisticamente estudado para que se criasse o perfil. Então, foi com a linguagem dele no manifesto que descobriram a idade aproximada dele, a formação acadêmica, que ele vivia isolado. Foram criando o perfil, porque até então não tinham a menor ideia de quem era o Unabomber. Com o manifesto, criaram o perfil dele por meio da linguística. O que você fala demonstra quem você é. E outra coisa, o manifesto discutia questões da sociedade. Discutia. O que ele coloca no manifesto é resumão aqui, viu, gente? Que é um manifesto bem complexo. Mas, assim, a grosso modo depois da Revolução Industrial, o ser humano foi
perdendo um pouco quem ele era, sabe? Foi vivendo muito em função da máquina, da indústria, do desenvolvimento. Então, a questão dele é: o ser humano vive muito em função de um desenvolvimento e acaba deixando de lado quem ele é como um ser humano. E ele escreveu esse manifesto que ficou conhecido como o Manifesto na Bomber. Um na Bomber. É um de universidade, a de aérea e bomber, porque ele colocava bombas em universidades e empresas aéreas. Tá? Então ficou conhecido dessa maneira. Pois bem, o que ele queria com esse manifesto? Ele queria gritar. Lá da cabaninha em que ele vivia isolado no meio da floresta, um cômodo, cabaninha mesmo, sem energia elétrica, sem água encanada. Ele tomava banho numa cachoeira que tinha perto, sem energia, isolado mesmo. Próximo havia um vilarejo que ele conseguia, né, comprar algumas coisas nesse vilarejo, ou adquirir algumas coisas, trocar algumas coisas, enfim. Mas ele vivia isolado. E lá desta cabaninha, no meio da floresta, ele gritou. Ele fez isso com o manifesto dele. Ele escreveu tudo, uma máquina de escrever, por duas razões, né? Primeiro, por estar sem energia elétrica, segundo, a época. Isso foi década de 90, então, né, o computador não estava assim disponível a todo mundo como hoje. Então ele escreveu tudo nessa máquina de escrever e lá do meio da floresta ele gritou. Mandou esse manifesto para o jornal com ameaça. Né? Ele só pararia de cometer os atentados se o manifesto fosse publicado. Então, uma maneira de obrigar o jornal a publicar. Isso foi uma discussão, o jornal não queria publicar, porque falava assim que como a gente vai negociar com uma pessoa como essa, a gente vai aceitar as condições dele. Enfim, foi uma discussão muito grande. E ele fez isso, então ele mandou o manifesto. Não é um textinho não, viu, gente? Não é um textinho de uma página, não. Manifestos são páginas. Páginas, tá? É longo, é longo. E aí ele gritou. Vocês estão fazendo errado. Não é assim. Lógico que eu estou interpretando bem livremente, gente. Então, o manifesto tem essa função. Hoje, eu acho que a gente tem uma versão mais simplesinha do manifesto, que são as postagens, né? O manifesto hoje, esse texto que grita, a gente encontra hoje nas redes sociais. Vocês concordam com isso? No Facebook, Twitter, Instagram. Para aquela situação, as pessoas. Até surgiu, né? Ah, lá vem textão. Né? Até surgiu a expressão. Lá vem o textão. Esse textão das redes sociais não chega nem perto do tamanho de um manifesto. O manifesto é bem mais extenso. O manifesto são páginas e páginas. Mas o que a gente encontra hoje de postagens em redes sociais são, de certa maneira, uma variação de um manifesto. Porque tá ali, é uma postagem que grita. Se não é o texto que grita, é a postagem que grita por diversos assuntos. Aí o que acontece? Vira polêmica ou não, é discutido, é apoiado. Arthur,
mais. Não tem um número fixo, mas o do Na Bomber mesmo acho que tem mais de 30. Acho que mais de 30 dele. Tinha colocado aqui quando eu compartilho o negócio. Deixa eu ver aqui. Ah, sumiu a página. Não, é longo. É que eu tinha separado uma página que falava do texto dele, para ver exatamente quantas páginas, mas me perdi ali. Mas uma coisa assim, viu? É algo longo nesse nível, tá? 10 páginas seriam é o tamanho que tem um artigo de opinião, tá? 8, 10 páginas é o que tem um artigo de opinião. O artigo de opinião, ele vai defender um ponto de vista assim a respeito, assim, ele não tem aquela coisa contundente como o manifesto. O manifesto é aquela coisa assim mesmo de cutucar, como diz ele, de gritar, tá? Então ele é longo nesse sentido, tá? Uma obra, o que viu, acabou virando obra, o Manifesto do Partido Comunista, né? Que você encontra hoje numa livraria. Se você chega lá e pedir o Manifesto do Partido Comunista, vai vir um livro, vem um livro para você. Então ele é extenso neste nível. Pois bem, o Unabomber, na época, ele não tinha rede social, né? Então, a maneira que ele encontrou... E ele era um acadêmico, sabe? Ele era PhD em matemática. Na bomba, ele era PhD em matemática. Era um acadêmico. Então, ele tinha o hábito já destes textos mais formais, mais contundentes, por conta da vida universitária dele, né? Ele tinha sido professor universitário, então ele estava mais acostumado a isso. E numa época em que não existiam as redes sociais, então o que ele teve acesso foi isso. Tanto que quando o FBI começou a investigar, achavam que era um mecânico que tinha sido despedido de alguma empresa aérea e por vingança estava fazendo isso. Quando começaram a fazer a análise linguística dele, falaram, não, né? Não só por a questão gramatical, mas a formatação do texto. Ele usava uma formatação, aquilo que aqui no Brasil a gente tem na ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a formatação que ele utilizava era uma formatação usada por poucos, usada por acadêmicos. Tá? Vocês conseguem lembrar hoje? Hoje, vocês têm acesso a isso, certeza, mais do que eu. Talvez não todos, mas grande parte aqui pode ter acesso mais do que eu. Conseguem pensar aí de manifestos, não nesse sentido, mas postagens em redes sociais hoje que fazem isso? Alguma que chamou a atenção? Ó, teve a postagem do fulano, aquilo gerou uma discussão e foi. Conseguem lembrar? E hoje tem até a história o seguinte, né? Tem o textão, que é o tipo de manifesto hoje em rede social, e tem também o cancelamento, né? Tem a onda agora do cancelamento. Conseguem algo assim? Alguém aqui já fez um textão assim de postagem? O cancelamento é bem tenso, né? Bem tenso. Eu acho que é uma coisa que precisa ser muito pensada. Já leu vários? Interessante, amor. Uhum. Então, Ariane, o Twitter ele tem limite, né? Ele tem limite de palavras. Então, acontece isso. Por isso que eu falei, é uma variação, mas não é extensa. Isso é uma militante é tenso. Então, olha aqui, a partir dos comentários de vocês. Se vocês repararem, na linguagem como um todo, a tendência... Eu vou voltar para essa parte do cancelamento.
Tá, só o manifesto. A linguagem como um todo, a tendência é diminuir. Isso é uma característica da linguagem. Diminuir. Exemplos. Você é um exemplo clássico, né? Porque assim, a gente tinha o vossa mercê, que virou vós-me-cê, que virou você, e que hoje a gente tem assim na escrita e assim na fala. Você vai? Você foi? Você viu? Gente, calcula o que foi sair disso aqui para isso aqui. Olha que loucura! Olha que loucura a linguagem. E outros exemplos. Fotografia vira foto. Apartamento vira AP. Motocicleta vira moto. Vocês já viram aquele vídeo, um vídeo muito engraçado de um professor de inglês analisando a fala dos brasileiros que tem a frase vou para a praia? Ele fala que brasileiro fala vou para a praia. Este vídeo é muito engraçado, é muito bom. Aquele cara, ele não é brasileiro, acho que ele é canadense, mas ele já mora há muitos anos no Brasil. Ele já foi inclusive vereador em Santos e dá aulas de inglês. Tem muito disso, né, Arthur? É porque é a linguagem mais do interior, né? E aí aquele cara, ele fala isso, do brasileiro que a gente vai comendo as sílabas, né? A gente vai comendo as sílabas das palavras. Não é só uma característica do brasileiro, ele está observando aqui. Então tem essa mudança. Por que eu falei isso? A tendência hoje, com as redes sociais, é as pessoas transmitirem mais informação em menos espaço. Você vê que o Twitter é isso, ele tem limite. O Twitter é um espaço de manifesto, é um espaço para manifesto, mas é um espaço limitado. Não é um espaço para o textão. Né? E mesmo Instagram, que permite um texto maior, mas assim mesmo não é um manifesto, não caberia ali. O máximo que pode fazer no manifesto é você enviar, né, por e-mail, pode-se dizer assim. A questão do cancelamento. O que aconteceu? O Unabomber, ele foi preso. Ele não foi preso por conta do manifesto dele. Não. O manifesto dele era muito bem escrito, ele estava expondo a opinião dele, ele tinha o direito de expor, ele não ofendia ninguém naquele manifesto, ele fazia uma análise. O manifesto dele faz uma análise da sociedade, né, atual da época. Né? O Bomba, ele foi preso por conta dos atentados. Ele mandava cartas-bomba, foram 16 atentados, 3 pessoas morreram e muitas ficaram mutiladas, perderam dedos, perderam parte da mão, ficaram mutiladas. Ele foi preso por isso. Ele foi julgado, ele foi condenado por isso. Ele está preso ainda, uma solitária desde os anos 90, por isso. Não pelo manifesto. Fazendo uma metáfora aqui, o Unabomber, ele foi cancelado, se a gente usa os termos atuais, mas ele foi cancelado por ter cometido um crime. Vários crimes, né? E não por conta de ter escrito o manifesto. Mas hoje, a gente tem isso. A gente tem todo esse espaço das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tem todo esse espaço da rede social para a gente gritar, não num manifesto detalhado, longo, discutido, não num manifesto, mas numa postagem mais curta. A gente tem esse espaço para gritar. Acontece que alguns gritos são calados, né? São calados pelo cancelamento. Isso é um assunto, eu até dizem, inclusive, que é um dos possíveis temas para a redação do Enem este ano. A cultura do cancelamento.
A cultura do cancelamento é um dos possíveis temas para a redação do Enem este ano, inclusive. Então, o que é a cultura do cancelamento? Eu não concordo com alguém e eu apago essa pessoa. Quem aqui... Eu vi que as pessoas que se pronunciaram aqui demonstraram não concordar com isso. Alguém concorda? Normalmente quem concorda, não sei se vai querer falar. Alguém que concorda e queira falar? Depende do caso. Então, Lara e Amanda, assim, meu primeiro pensamento é este também. Meu primeiro pensamento é esse igual a vocês. Depende do caso, casos sérios. Mas, assim, eu não sei se a população tem consciência suficiente para julgar o que é sério ou não. Eu estou naquele ponto de questionar tudo de vocês. Concorda? Porque quem... Olha que difícil determinar, porque o que é sério para uma pessoa não é sério para outra. Então pode ser complicado nesse aspecto. Né? Se eu ofender, se eu agredir, como é que fica isso? Concorda? Então, como eu falei com vocês a respeito de... Entendi. Mas então, tô eu ainda, tô cutucando lá. Se vai levar para a polícia, não é a polícia que tem que resolver, então? Não seria a polícia resolver? Deixa eu ver aqui. Vou ler as coisas de vocês, aí vou nos meus cutucões com vocês, viu? Então, se precisa da polícia, a polícia. No caso de estupradores, o cancelamento seria certo. No caso de estupradores, polícia, prisão. Né? O cancelamento dele tem que ser porque ele está detido. Deveria ser pelo menos assim, né? Eu acho que realmente depende do caso, mas quando a pessoa que errou se desculpa e evolui, aprende com os erros, etc., eu acho desnecessário. Sensata. Sensata foi quem? Carol. Sensata, Carol. Peraí, que o negócio vai, sobe e desce aqui. Ah, Carol, você viu minha mensagem? Eu acabei lendo o seu e-mail muito tarde. Você conseguiu resolver? Qualquer coisa você me fala depois, tá? Amanda, para mim o cancelamento deveria ensinar a pessoa que o que ela fez é errado e não só julgar e atacar ela. Pois então, Amanda, porque senão vem uma coisa assim, você passa a ser igual, né? Podemos opinar. Podemos opinar. Então, agressão, machismo e estupro são crimes, né? Então, são crimes. Uhum. Eu vou contar um fato para vocês, pra gente analisar isso. Deixa eu só terminar aqui. Ação policial de um caso virtual precisa ter provas o suficiente para ter uma autorização de investigação. Como as pessoas têm preguiça demais, acho que só ficam na internet mesmo xingando para compensar. Faz sentido. Nós temos o direito de opinar, mas precisamos pensar que ainda tem um ser humano com sentimentos do outro lado. Pois é, eu concordo plenamente que nós temos o direito de opinar. Concordo plenamente. O que eu acho complicado é quando a pessoa ela exige o direito de opinar, mas ela não aceita opinião sobre ela. Outra coisa, cancelar as pessoas que não gostam. Exatamente. Exatamente, Arthur. Casos em que as pessoas mandaram outras
Se matarem por serem fãs de pessoas que... Olha só, gente. Pois é, pois é. Pois é, Carol. Olha só. Sim, exatamente, Eva. Olha, há uns anos... Olha que coisa... É porque na época também não existia... Ah, vou voltar aqui. Eu imagino que tenha mesmo. Eu não tenho um Twitter, mas eu imagino que isso seja muito forte no Twitter mesmo. Imagino que seja. Olha só, há uns anos, muitos anos, uma escola em São Paulo, uma escolinha de educação infantil em São Paulo, uma mãe denunciou a escola, filho ou filha, não me lembro, que era uma criancinha, estava sofrendo abuso sexual na escola. Gente, é que na época não existia rede social para ter cancelamento, mas foi uma loucura. Uma loucura. Era uma escolinha pequenininha. Os donos eram uma família de descendentes de japoneses. E aí o que aconteceu? Aquilo foi se espalhando. Deu no jornal. Jornal Nacional. Mostrava a fachada da escola. Mostrava a casa, o prédio em que a família morava. E aí, na época não tinha esse nome, viu? Na época não se usava o termo cancelamento. Mas fizeram com aquela família um cancelamento. Sabe? Fizeram isso antes disso existir como definição. Os outros pais tiraram os filhos da escola, começaram a denunciar a família, mostrar a família e tal. Caía no jornal aquela coisa toda, ou seja, cancelaram a família. Repito, numa época em que isso nem existia ainda, mas a ação foi feita. Enfim, resultado. Investigação, tempos depois descobriram que era falso. Não era verdade o que a mãe tinha dito. Mas as pessoas já tinham saído da escola e não voltaram mais. Aquele jornal que denunciou o caso não fez nenhuma notícia, não colocou nenhuma notícia acertando aquilo, contando a verdade, não fez, morreu. O outro lado da história não foi contado. A escola foi à falência, a família, os pais e os filhos, era a fonte de renda deles, então eles passaram a ter muita dificuldade financeira. O pai ficou tão abalado com isso, que ficou tão doente que acabou falecendo. Olha o que foi feito com esta família. Olha o que pode ser feito com uma família quando se tomam atitudes como essa. Aí, quando vocês falam essas questões, a gente tem o que pode fazer o manifesto, o que pode fazer o cancelamento, o que podem fazer esses textos que gritam. A gente tem que pensar o seguinte: se é algo sério, como vocês disseram, de agressão, de estupro e tal, é caso de polícia. Não é caso para se resolver numa rede social, é caso para se resolver como um crime. E segundo, algumas pessoas falaram que porque pedem o cancelamento do artista porque não gostam da música. Gente, aquele artista tem família, né? Ele tem família, ele tem pessoas que dependem dele. Então, olha, essas histórias todas, assim, tem que pensar, por exemplo, o próprio Unabomber, que se pensasse, ele foi exposto e tal, ele só foi exposto, a família dele foi exposta. E quando ele foi preso, a família dele toda, a mãe, o irmão, a cunhada, era a foto deles no jornal. E eles tiveram que carregar depois aquela marca de sou a mãe do Unabomber, sou o irmão do Unabomber. Porque ele está lá fechado na penitenciária, mas a família não. Olha como esse texto que grita, ele mexe com
muitas estruturas. Mexe com muitas estruturas. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando a gente vai escrever, não estou dizendo que não deve escrever. Estou dizendo que a gente sim precisa gritar, e a gente sim precisa defender, a gente precisa sim se manifestar, mas com toda a consciência, com toda a responsabilidade. Responsabilidade. Deixa eu ver aqui. Concordo, Luísa. Cultura do cancelamento. Concordo, Luísa. Pois é. Então, é importante porque, olha só, você pode questionar a fala de alguém. Questionar. É aquela história, né, do... não concordo com uma palavra do que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-la. E vocês já estão no 9º ano, já estão mais esclarecidos e tal. Por exemplo, discutindo filosofia, vocês devem perceber o quanto existem questões, posicionamentos diferentes. O quanto vocês vão encontrar isso na vida de vocês. Vocês vão encontrar muito. Né? A questão da rede social é que amplia o nosso convívio, né? Além de muitas pessoas. Então, Carol, foi o que aconteceu com o pai dessa família lá da escola. Ele entrou em depressão, assim, porque além de ser acusado, imagina, acusado de assédio com uma criança, além disso, de ficar marcado com isso, a questão da falência da escola. Então, ele entrou em depressão, que fez ele ficar doente e vir a falecer. Olha como as ações têm consequência. Tem consequência. Né? Então, esse manifesto, esse texto que grita, esse grito precisa ser responsável. Precisa ter uma responsabilidade ali. Né? Eu preciso saber exatamente o que eu estou gritando e não sair, né, gritando. Um dos meus ídolos, assim, todo dia alguém vai falar da insegurança dele. Você fala quem é, Carol? Poderia falar quem é? Se você quiser, se não quiser, tudo bem. Ai, meu Deus, eu não sei quem é. Ai, gente, eu não conheço as pessoas que vocês gostam. Eu me sinto tão... Sério, vocês falam de pessoas. Gente, eu me sinto péssima. Ele é um dançarino. Tamo junto, Duda. Sério, porque normalmente as pessoas chegam aqui e falam. Aí vocês falam de não, música, então. O que vocês ouvem hoje? Gente, eu não conheço nada. Ele é inseguro com a própria dança? Você dança, Carol? Você pratica dança? Não, eu perguntei porque normalmente é uma área, né? Você ter como ídolo um dançarino, normalmente é porque você é daquela área, né? Que legal. Vou pesquisar quem ele é, vou conhecer. De vez em quando vocês falam as coisas, depois eu. Dramática. Te parece. Te parece. Então, pois é, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, até alguém citou antes ali a questão de ofender e depois vir com toda a discussão. A gente precisa tomar muito cuidado mesmo para não ter uma comunicação violenta. Né? Eu estou repetindo isso porque às vezes dá a impressão de que aquele termo ali, o texto que grita, o gritar vindo como violência. Não é nesse sentido, gente. O manifesto ele não tem que ser, não é violento, tá? Não é o que grita com violência.
é o gritar para ser ouvido. Para ser ouvido, não é para ser violento, tá? Vamos sempre tomar cuidado com isso. Foi cancelado. Então, esse K-pop mesmo, gente, eu aprendi isso com o aluno. Até pouco tempo eu não tinha a menor ideia do que era isso. Aprendi com o aluno. Aprendo muitas coisas com vocês. Muitas coisas. Então, o sarcasmo hoje é complicado, assim, muita gente usa, muita gente não sabe usar, muita gente não sabe fazer, muita gente não sabe entender. Da importância sempre da nossa leitura, né, gente? Da importância da nossa informação, da gente enxergar pontos de vistas diferentes, né? A gente precisa enxergar pontos de vistas diferentes para poder gritar com sabedoria. Ai, Arthur, tem isso? Pode achar isso cancelado. Nossa, eu nem vejo tanto, tá vendo? Ah, é questão de gosto, gente. Questão de gosto. É, né? Ainda bem que os gostos são diferentes. Meninas, olha só, a gente já tá chegando no finalzinho. Então, o que eu quero que fique hoje? Manifesto, esse texto que grita, é um grito para ser ouvido, não é um grito violento. Eu preciso analisar, eu preciso construir. É um texto muito bem construído, é um texto complexo, profundo, precisa ser pensado, precisa ser trabalhado. Não é jogar o que eu penso. É uma maneira de refletir sobre aquilo que está sendo discutido, ok? A atividade normal, Arthur, super normal. A atividade, não precisa fazer não. Segunda-feira eu posto atividade para vocês. Até lá, fazendo só devendo algo, ok? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem atentos aí nos textos, nos manifestos em redes sociais para a gente discutir sempre alguma coisa. Beijo grande, bom final de semana, até semana que vem.